Atenção! Começa agora uma teleaula de matemática do ensino fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 55. Bons estudos! Você está lembrado da nossa última teleaula? Foi quando nós vimos o Teorema de Pitágoras. Para a matemática, o teorema funciona como uma espécie de ferramenta. Ele nos dá condições de resolver o problema. Quando isso acontece, nós dizemos que o problema foi resolvido por causa da aplicação do teorema. Na aula de hoje, nós vamos estudar aplicações do Teorema de Pitágoras. Nessa teleaula, você vai aprender algumas aplicações importantes do Teorema de Pitágoras. Saber um pouco mais sobre o triângulo retângulo para poder aplicar o teorema. Recordar as propriedades das figuras planas e seus elementos mais importantes. Peguei a pipa, Vicente! Vicente, traz a escada! Pronto! Tô pondo aí, ó. Pode descer. Isso! Tá muito alto! Ô, Vicente, põe mais perto a escada! Não dá! A escada tem que ficar assim como eu coloquei. O pé dela a 3 metros da base do muro, não tem jeito. É, então! A escada só atinge uma certa altura do muro. É, mas se a escada tem 5 metros de comprimento, que altura do muro será que ela alcança? Ah, tá aí! Boa pergunta. Se a escada tem 5 metros de comprimento e lá embaixo ela está a 3 metros da base do muro, que altura a escada consegue alcançar? Ah, aqui no muro. É hoje que eu não vou conseguir descer daqui. Ô, Vicente, põe essa escada direita. Você sabe responder a esta pergunta? Vamos pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. Eu estou reparando numa coisa. A escada, o muro e o chão estão formando um triângulo retângulo. O muro e o chão são os catetos e a escada é a hipotenusa. Eu sei que a hipotenusa mede 5 metros. Um dos catetos mede 3 metros. Eu me lembro que na aula passada eu aprendi que problemas desse tipo a gente resolve aplicando o Teorema de Pitágoras. Como era mesmo o Teorema de Pitágoras? Então, esse é o Teorema de Pitágoras. Exatamente, essa é a fórmula. Olha, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Olha aí, Vicente, ó, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Tá certo? Então calcula aí, meu chapa. Tá, então vou calcular. No nosso caso, a hipotenusa é a escada, né? Que tem 5 metros. Espera aí, eu vou escrever aqui. Enquanto o Vicente equaciona o problema, vamos ver mais alguns exemplos da utilidade do Teorema de Pitágoras. Veja só, eu tenho na minha mão 3 varetas. Essa daqui, a menorzinha, mede 10 centímetros. Essa outra mede 24 centímetros. E essa mede 26 centímetros. Eu quero saber se com essas 3 varetas eu formo um triângulo retângulo. Só que antes, vamos ver se o Teorema de Pitágoras pode me dar resposta. Vamos lá? O primeiro passo é elevar ao quadrado as medidas das 2 varetas menores, que são os catetos. Então, 10 ao quadrado é igual a 100. 24 ao quadrado é igual a 576. 576 mais 100 dá 676. Agora, vou elevar ao quadrado a medida da hipotenusa, que é 26. 26 ao quadrado é igual a 676 também. Portanto, se usarmos o Teorema de Pitágoras, 26 ao quadrado é igual a 10 ao quadrado mais 24 ao quadrado. O quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma do quadrado das medidas dos catetos. Confere. Portanto, como você pode ver, o triângulo formado por essas 3 varetas é um triângulo retângulo. Ô, Vicente, Fala. você sabe que olhando essa pipa aqui eu lembrei de uma outra aplicação do Teorema de Pitágoras, rapaz? Outra aplicação? Qual, hein? Olha, aquela que ajuda a calcular a medida da diagonal de um quadrado. Um quadrado e sua diagonal, ó. Legal, né?
Pois é, até agora nós vimos que o Teorema de Pitágoras ajuda a descobrir se um determinado triângulo é retângulo. Agora, vamos ver como se calcula a medida da diagonal de um quadrado. Este papel aqui é um quadrado que mede 50 centímetros de lado. Veja, se eu dobrar esta folha assim, eu marco a linha diagonal, que dividiu o quadrado em dois triângulos retângulos iguais. Agora, neste triângulo retângulo, a hipotenusa é a diagonal do quadrado. E os catetos do triângulo são o lado do quadrado que mede 50 centímetros. Muito bem. Vamos aplicar o Teorema de Pitágoras. Você se lembra? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, d ao quadrado é igual a 50 ao quadrado mais 50 ao quadrado. d ao quadrado é igual a 5.000. d é igual à raiz quadrada de 5.000. E qual seria a raiz quadrada de 5.000? Vamos pensar um pouco. Ai, 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 ai. Eu já vi em outra aula que o número 50 não é quadrado de nenhum outro número natural. 5.000 deve ser a mesma coisa. Deixa eu ver na máquina de calcular. É isso mesmo. 5.000 também não é quadrado de nenhum outro número natural. E agora? Bom, já que nós não podemos obter a medida exata dessa diagonal, nós podemos dar a resposta indicando: a diagonal de um quadrado de 50 centímetros de lado é igual à raiz quadrada de 5.000. Mas o Teorema de Pitágoras tem mais aplicações. Veja mais esta. E aí, Gil? Conseguiu descobrir a diagonal do quadrado aí? Já, inclusive, olha, consegui uma outra pipa aqui, ó. Só que essa aqui tem o formato do losango. Agora, como é que eu faço para calcular as diagonais do losango, hein, Vicente? Ué, da mesma maneira, afinal o losango tem 4 lados iguais, como um quadrado, não é isso? Isso é o que ele pensa, porque as diagonais do losango não são iguais. Olha, quando elas se cortam, elas se dividem ao meio e formam 4 ângulos retos. Ou seja, as diagonais do losango são perpendiculares. Ué, mas e daí? E daí, se a gente precisar calcular um dos lados do losango, como é que nós vamos fazer? Bom, temos que pensar um pouco, não é isso? Vamos ter que pensar. É. Tá. Vamos pensar um pouco. Vamos ver isto aqui. As diagonais se dividiram ao meio e formaram 4 triângulos retângulos. Os catetos desses triângulos retângulos medem 8 e 6 centímetros. A hipotenusa é o lado do losango. Eu não sei a medida dela, por isso eu vou chamar de L. Agora, é só calcular o valor de L usando o Teorema de Pitágoras. L ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. L ao quadrado é igual a 64 mais 36, que é igual a 100. L é igual a raiz quadrada de 100, que eu posso calcular de cabeça, 10. O lado do losango mede 10 centímetros. E aí, Vicente, já conseguiu calcular a altura no muro que o raio dessa escada alcança ou não conseguiu? Ah, tá quase, mas não fica nervoso. Não vai dar nem tempo de você achar outra aplicação pro Teorema de Pitágoras, você vai ver. Quer apostar que vai? Eu conheço esse Vicente. Eu acho que ainda dá tempo da gente ver mais uma aplicação do Teorema de Pitágoras. Aqui eu posso determinar a altura deste triângulo equilátero que mede 80 centímetros de lado. Bom, triângulo equilátero é aquele que tem os 3 lados iguais. Quando eu traço a altura de um triângulo equilátero, eu fico com 2 triângulos retângulos. Um dos catetos, que é a altura, eu vou chamar de x, porque é justamente o x da questão. O outro cateto mede a metade do lado do triângulo equilátero, como dá para ver. A hipotenusa, é claro, é o lado do triângulo equilátero. Vamos equacionar? 80 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 40 ao quadrado. O quadrado de 80 é 6.400. O de 40 é 1.600. Como você já viu em outras aulas, a equação a gente resolve assim. 6.400 menos 1.600 é igual a x ao quadrado
4.800 é igual a x ao quadrado. X é igual à raiz quadrada de 4.800. 4.800 não tem uma raiz quadrada exata, então vou usar a máquina de calcular. Bem, a raiz quadrada de 4.800 vale aproximadamente 69,28. Então, 69,28 é a altura aproximada do triângulo equilátero. Pronto, terminei. Ô, Gil! Gil! Acorda, Gil! Aqui embaixo, ó. Aqui. Terminei. Ah, é? Terminei. Olha só. O que a gente já tinha visto antes. A hipotenusa do triângulo retângulo formado pela escada mede 5 metros. Um dos catetos, o chão, mede 3 metros. O outro foi o que eu calculei, a altura do muro que a escada alcança. 5 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 3 ao quadrado. 25 é igual a x ao quadrado mais 9. Então, 25 menos 9 é igual a x ao quadrado mais 9 menos 9. 16 é igual a x ao quadrado. X é igual a raiz quadrada de 16. Então x é igual a 4. Exatamente. Essa escada alcança no muro a altura de 4 metros, Gil. Isso. Mas aí, ó, Vicente, eu não consigo alcançar aqui, ó. Não, como é que eu vou descer daqui? Aí já é problema seu. O que eu posso fazer? Ô, Vicente, você vai me deixar aqui, pelo amor de Deus, Vicente. Ô, Vicente! Não adianta Você ficar tá louco? Com essa escada não dá. Ô, Vicente, vem aqui! Vou Você não vai me deixar aqui o dia inteiro. Vou tentar resolver seu problema. Vamos ver. Coisa que amigo faz. Não pode ser uma coisa dessa. Vem com o amigo dar uma dessa com a gente. Vicente! Vem aqui, ô! Tá maluco? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, nós vimos vários exemplos de como aplicar o Teorema de Pitágoras. E ainda aproveitamos para rever várias características das figuras planas que estudamos nas aulas anteriores de geometria. Como você viu, não é preciso ser nenhum detetive para aplicar o Teorema de Pitágoras. Mas que um bom raciocínio matemático ajuda, isso ajuda. Pense nisso quando for resolver os exercícios do seu livro. Até a próxima!